O que pode levar uma criança a cometer um crime? Ou ainda, indo mais fundo, uma criança pode cometer um crime? Ela pode ser julgada da mesma maneira que um adulto consciente por seus atos? Essa é uma discussão que já se estende há muitas décadas. Os avanços recentes na neuropsicologia mostram que crianças e jovens ainda estão em estágio de desenvolvimento não só corporal, mas também mental. Sendo assim, o controle dos impulsos e o planejamento de uma atividade tida como criminosa acontecem de maneira diferente para eles, em comparação com o desempenho cerebral de um adulto. Mesmo assim, alguns julgamentos no decorrer da nossa história mostram que existem sim casos em que alguém em uma idade bem pequena é tratada como qualquer outro criminoso, merecendo até mesmo a pena de morte. Conheça agora as 5 pessoas mais jovens condenadas à morte, justa ou injustamente, ao redor do mundo. Meu nome é Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. James Arsene. Nosso primeiro condenado é a pessoa mais jovem a ser sentenciada à morte nos Estados Unidos. James Arsene tinha apenas 10 anos quando, junto de um homem chamado William Partmel, seguiu um imigrante sueco que saía de uma loja próxima ao Fort Gibson, em Oklahoma, e o abordou para um assalto. Como ele ofereceu resistência, James e William acabaram atirando 6 vezes contra ele e depois esmagaram seu crânio com uma pedra. O assassinato, que aconteceu no ano de 1872, seguiu sem solução até que 12 anos depois, ambos foram detidos como suspeitos. Embora James tenha dito que não tinha conhecimento do crime, William logo confessou ter estado presente no dia, mas acusou James de ter matado o sueco. Sim, uma criança de 10 anos. Mas qual foi a surpresa quando ele, já com 23 anos, confessou ter sido o autor dos disparos e também do esmagamento? Ambos acabaram sendo condenados à forca. A sentença de James é, até hoje, objeto de discussão por 2 motivos bem distintos. O primeiro, obviamente, é a aplicação da pena de morte para alguém que cometeu um crime enquanto era menor de idade. A segunda é relacionada à marginalização de sua condição racial, já que tanto James quanto William eram índios da tribo Cherokee. Estatísticas que vêm do século XIX até o século XXI mostram que a maioria esmagadora dos criminosos juvenis condenados à morte nos Estados Unidos foram negros ou latinos. O questionamento não é quanto à autenticidade dos crimes, e sim como essas etnias são colocadas à margem da sociedade como um todo, favorecendo e, de certo modo, até incentivando que crimes do tipo aconteçam. Mas pode ficar tranquilo que essa é uma discussão para um outro vídeo. Número 2. Giovanni Di Giovanni. Enquanto James foi condenado à morte por crime dos mais violentos, o italiano Giovanni Di Giovanni teve um destino parecido por um motivo muito menos sensato: sua sexualidade. O caso aconteceu no século XIV, durante o auge da peste negra. Caso você não saiba, ela foi responsável pela morte de milhões e milhões de pessoas entre a Europa e a Ásia, tudo em um período de uma só década. Em meio à pandemia, uma série de movimentos religiosos ganharam força, seja para confortar a população em crise ou para encontrar os culpados por uma praga tão grande sobre a humanidade. Por toda a Europa, figuras religiosas importantes decidiram colocar a culpa da peste bubônica em todas as pessoas e comunidades que não se adequavam ao padrão católico europeu. Isso incluía estrangeiros, moradores de rua, peregrinos, adeptos de outras religiões, especialmente os judeus, e hereges de todos os tipos. Em Florença, na Itália, o missionário Bernardino de Siena colocou a peste negra na conta do que ele chamava de sodomitas, ou seja, homossexuais e outras pessoas que para ele tinham um comportamento depravado.
A solução, segundo Bernardino, era bem simples: purificar a cidade com fogo. É exatamente o que você está pensando. Todos os acusados de sodomia eram torturados ou mesmo mortos usando ferros quentes e a própria fogueira, tão famosa na Inquisição. Giovanni, de 15 anos, foi acusado como um notório sodomita passivo pela própria população, aterrorizada pela pandemia. Acabou sendo condenado por ser parceiro de vários homens e punido de uma maneira, no mínimo, humilhante. Seu corpo foi amarrado ao lombo de um burro e desfilado em praça pública, onde foi castrado. Depois, segundo sua sentença, ele deveria ser castigado na parte do corpo em que ele permitiu ser conhecido pela prática sodomítica. Em outras palavras, foi utilizado um ferro incandescente para queimar o seu ânus. Como é de se imaginar, Giovanni acabou não sobrevivendo a todo esse pesadelo. Número 3. Fortune Ferguson. Em 1977, uma decisão judicial nos Estados Unidos estabeleceu que a pena de morte era uma punição inconstitucional para o crime de estupro, assim proibindo tal sentença. Entretanto, o caso de Fortune Ferguson aconteceu muitos anos antes dessa decisão. Para ser mais exato, meio século antes. Em 1927, Fortune, de 13 anos, foi acusado de abusar sexualmente de uma garota de 8 anos de idade. Assim como no caso de James R. Sean, muitos dizem que a condição étnica do garoto, que era negro, contribuiu, e muito, para a sua condenação, visto que, mesmo àquela época, já se acreditava que crianças e adolescentes tinham um raciocínio subdesenvolvido em comparação a um adulto. Portanto, ele não poderia ser condenado, e muito menos à morte. Ainda assim, a Corte da Flórida decidiu pela sentença de Fortune, que foi executado por eletrocução. Ele acabou se tornando a pessoa mais jovem condenada à morte nos Estados Unidos. Número 4. Rina Akhter. Se você acha que esse tipo de condenação só aconteceu em nosso passado, é porque você não conhece a história de Rina Akhter. Em 2011, a garota de 14 anos, natural de Bangladesh, foi acusada de ter se envolvido com um homem casado. Muito embora a família dela tenha afirmado que, na verdade, ela havia sido estuprada pelo homem. Muito antes de qualquer intervenção judiciária ou policial, a esposa do homem levou o caso para um chalice, que é como um tribunal popular composto pelos membros mais velhos da comunidade. Eles, então, resolveram que Rina deveria ser punida pelo adultério, com 101 chibatadas. A garota foi chicoteada com uma corda enrolada em um tecido molhado e acabou desfalecendo, já inconsciente, antes do fim da punição. Rina, mesmo sendo levada ao hospital, faleceu após 11 dias. A polícia tradicional, por assim dizer, investigou o caso e até mesmo prendeu algumas pessoas pelo assassinato da jovem. Relatos acabaram confirmando as declarações da família de Rina. Ela foi, sim, estuprada e até mesmo agredida pela esposa do estuprador. Mas talvez a parte mais absurda de toda a história foi que sua primeira autópsia teve como resultado suicídio. É isso mesmo. Os médicos responsáveis disseram não encontrar qualquer evidência de agressão, mesmo ela tendo levado dezenas de chicotadas nem 2 semanas antes de sua morte. Seu corpo teve que ser exumado e uma nova autópsia foi feita para revelar que a primeira análise foi uma tentativa de acobertar o caso. Número 5. George Stinney Jr. De todos os casos apresentados aqui, o de George é, com certeza, o mais controverso. O garoto de 14 anos foi acusado de matar 2 pessoas, uma de 11 e outra de 8 anos, usando uma estaca de metal para quebrar seus crânios. Seu julgamento durou menos de 10 minutos e ele foi considerado culpado pelo júri, sendo condenado à cadeira elétrica. O episódio, que aconteceu em 1944, se tornou objeto de polêmica pelo resto do século XX, já que todo o processo que levou à morte de George soava muito raso e inconclusivo para uma decisão tão rápida.
Por exemplo, não há uma confissão formal do próprio menino, apenas uma declaração de um policial que disse ter detido George e que o próprio acabou admitindo onde encontrar a arma do crime. Além disso, e você provavelmente não vai se surpreender com esse argumento, ele era negro. Ele foi acusado de matar garotas brancas. Foi julgado por um júri inteiro de pessoas brancas e até mesmo seu advogado, apontado pelo próprio tribunal, era um político emergente da região que, segundo relatos, estava preocupado com a própria reputação do caso e também era branco. Embora a cor da pele dos envolvidos no julgamento não é por si só prova de que o processo inteiro foi manipulado ou mesmo apressado para condenar logo George, várias outras inconsistências acabaram sendo encontradas com o passar dos anos, como a não convocação de testemunhas importantes, o interrogatório com o réu, que foi feito sem a presença de seus pais ou advogados, e o fato de que esse mesmo advogado nem mesmo questionou a única evidência que existia da culpa de George, uma confissão informal. A controvérsia era tão grande que houve um pedido para que o caso fosse reaberto em 2013. Um ano depois, a juíza Carmen Mullen decidiu por anular o julgamento de George, alegando que a sexta emenda da Constituição americana não foi respeitada, já que 1. Seu júri foi imparcial e 2. O réu não teve direito a uma defesa justa. Embora ela acredite que sim, o garoto possa ter sido responsável pelos assassinatos, a maneira com que a situação foi conduzida invalida completamente sua condenação. E então, você já conhecia essas histórias? Acha que a história nos conta o que realmente aconteceu à época? Você acredita na justiça desses casos? Conta isso e muito mais pra gente aqui nos comentários. Bem, essa é a minha deixa para me despedir. Um abraço grande e até a próxima. Tchau, tchau.